é um lar. O processo divino para a construção do lar é um processo longo, bem longo. Por isso eu vou convidar todos vocês a uma viagem no tempo. Não uma viagem simples, uma viagem bem longa. Primeiro precisamos entender com relação à divindade. O homem, durante muito tempo, ele sempre teve a dificuldade de compreender Deus. Ainda não conseguimos, não estamos na condição de compreender Deus em toda a sua totalidade. Temos essa dificuldade. E com essa dificuldade nós criamos, muitas das vezes, um Deus antropomórfico. Ou seja, um Deus que possui as mesmas características humanas para que a gente possa, sempre que fizermos uma oração ou pensarmos nele, temos aquela imagem para nós. Tanto que Michelangelo pintou na Capela Sistina em Roma um Deus como se fosse um homem com um avental, uma roupa, colocando o dedo sobre Adão, criando Adão. Nós sabemos que nós colocamos atributos a Deus para que a gente possa compreender. E esses atributos, embora para nós é muito, esses atributos são muito aquém do que a divindade o é. E dentre esses atributos, nós temos a onisciência e a onipresença. A onisciência é que Deus sabe de tudo, tem o conhecimento de todas as ciências. Por isso, que quando Allan Kardec pergunta, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, eles respondem: é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E existe um outro atributo de Deus, que é a onipresença. É difícil compreender Deus por conta disso, porque Ele é único e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele está dentro de nós e em todos os lugares. Sabendo disso, nós seres humanos que já possuímos a razão, temos as perguntas que são muito inerentes a todos nós. De onde viemos? Por que estamos aqui hoje no planeta Terra? E para onde vamos depois de morrer ou desencarnar? A condição da razão nos permite que cada um de nós possamos fazer uma análise do nosso passado, compreender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Será que nós, seres humanos, sempre fomos dotados da razão? O homem começa, através da razão, a se perguntar: será que eu sou somente esta matéria bruta, ponderada, que eu conheço como corpo? Ele começa a se perguntar: será que eu não sou mais do que essa simples voz que ecoa dentro da minha caixa craniana? Será que eu sou alguma coisa a mais? E o homem só pergunta isso porque ele já possui a razão. E desde quando o homem desenvolveu a razão? É por isso que Allan Kardec faz a pergunta de número 190 do Livro dos Espíritos. Capítulo esse intitulado Da Pluralidade das Existências. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E os Espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, analisando aqui, nós vamos ver o da infância na vida corporal. Precisamos fazer uma análise, então. Por que é igual à infância na vida corporal? Segundo ponto, a inteligência apenas desabrocha. Ora, se a inteligência vai desabrochar é porque ela já existe. Então a inteligência é uma faculdade inerente ao espírito. Não é somente do meu cérebro. Nós aprendemos com os espíritos que todos nós fomos criados na simplicidade e na ignorância do conhecimento sobre todas as coisas. Por que isso? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele coloca cada um de nós na mesma linha de início, em linha de partida. Deus não privilegia ninguém de criar ele já anjo
E também não prejudica ninguém colocar ele como sendo mal eternamente. Por isso ele é soberanamente justo e bom. O espírito miramês, através do médio João Nunes Maia, fez toda uma análise das 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E essa questão de número 190, ele faz uma análise bem interessante. Miramês diz que realmente a condição nossa, nas nossas primeiras encarnações, o estado da alma é como se fosse uma infância espiritual. Porquanto, nesse período, nós começamos a dar os primeiros passos. Nós começamos a fazer os nossos primeiros movimentos. A alma ensaia para a vida. Mas mesmo nessa condição de infância espiritual, a alma carrega com ela todas as qualidades divinas. Ou melhor, todas as qualidades angélicas. Embora essas qualidades se encontram de forma latente. Da mesma forma que a inteligência vai desabrochar, essas qualidades serão um dia na condição de desabrochar, durante todo um período de evolução, através da pluralidade das existências. E continua Miramês ensinando para nós que a justiça divina concede a cada um de nós, a cada alma, as mesmas condições, as mesmas possibilidades que possuem os grandes sábios. Mas para isso, nós precisamos desenvolver essas qualidades. E como é que a gente desenvolve essas qualidades? Através de um conjunto do tempo, para que a gente possa progredir caminhando durante a nossa evolução, através da nossa vontade e da disposição para conseguir vencer as provas que a divindade concede a cada um de nós. E aí, conseguindo passar por todo esse processo, chegaremos um dia na condição de espíritos puros. E quando lá chegarmos, estaremos alegres, ditosos, porquanto foi por nosso esforço, por nossa vontade, mas sempre pela providência divina. Sem ela, nada conseguimos. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Unindo essa graça divina com as nossas vontades e os nossos esforços para vencer essas provas que nos dão, nós vamos o quê? Nos libertando da ignorância. E vamos seguindo a nossa caminhada. E nessa condição que nós nos encontramos, nas primeiras encarnações, o processo é bem difícil. Porque ainda não desenvolvemos os valores da moral. Por quê? Porque ainda nos nossos atos, no nosso dia a dia, nos nossos fazeres, ainda não possuímos a razão. Agimos por instinto. Somos quase que animais. Eu digo quase. Porque embora estamos nas primeiras encarnações, nós já pertencemos à condição hominal. O espírito está encarnado já numa condição que ela é perfectiva, diferenciando dos animais que são imperfeitos. Para que a gente possa entender isso, os espíritos dão um exemplo do João de Barro. Vocês conhecem aquele passarinho, João de Barro? Desde a existência do João de Barro até eles terminarem a sua existência, o João de Barro constrói a casa dele da mesma forma. Nós, seres humanos, nas primeiras encarnações, fugíamos e nos abrigávamos das intempéries da natureza, nas grutas, nas cavernas, debaixo das árvores. E hoje, o homem constrói países. E aí, nós temos essa graça de Deus de possuir essa condição. O ser humano, nessa condição, trabalha com o instinto básico, igual de animais. Alimentar, dormir e procriar. Básico. E nessa condição, o ser humano, então, não consegue desenvolver o sentimento de doação,
o sentimento de fraternidade. E por isso, não tem condições de criar uma família. Ele só age pelo instinto de sobreviver. Mas e qual a relação que existe essa condição com a infância da vida corporal? Todos nós que já fomos pais, que somos avós, tios, mesmo próximos, parentes próximos, acompanhamos o nascimento de uma criança em nossa família, né? A criança, nos primeiros dias, nos primeiros meses, ela age pelo instinto. Dorme o tempo todo, acorda e berra para poder se alimentar, porque sente frio, porque sente dor, né? Tudo que ela precisa, ela sabe que se berrar, ela recebe de volta o retorno daquele sofrimento, daquele choro, daquela fome que ela está. Se nós olharmos para o homem nas primeiras encarnações, nós vamos ver um homem bruto, parecendo realmente com um animal. Se nós formos ali no Museu de Ciências de Nova York, vamos ver aquela forma grotesca, um corpo cabeludo, né? Andava quase que um quadrúpede, andava no chão. Olhar para aquele corpo bruto não dá para a gente entender que debaixo daquela indumentária carnal existe um espírito com todos os dons que Deus concedeu a ele. Os dons da paciência, os dons da moral, as virtudes que ele pode desenvolver. Não dá para ver. Da mesma forma, quando nós olhamos para uma criancinha, um bebê recém-nascido, que todas as vezes que nós olhamos para um bebê, logo desponta um sorriso nos nossos rostos e nos nossos olhares. Aquela criança não dá para compreender que por detrás daquela indumentária carnal, às vezes tem um espírito revolto, com raiva. De quem? De nós que às vezes praticamos algum erro para com ele. Não dá para enxergar que por detrás daquela indumentária carnal simples e frágil, pode ter ali um espírito bondoso, amoroso, compassivo, que insiste em nos acompanhar várias encarnações no intuito de nos ensinar como amar. Por isso, a comparação de um com o outro. Nós, seres humanos, durante muito tempo, muitas encarnações, nós estamos vestindo e revestindo corpos. E vamos continuar vestindo e revestindo corpos. Até que nós possamos o quê? Desenvolver a nossa luz interna. Porque ainda estamos ensaiando para a vida. Porque ainda, de forma que nós saímos da infância espiritual, mas passamos para uma, digamos, adolescência espiritual, ainda estamos muito no literal. Precisamos praticar mais. E como vamos praticar? Através da lei de Deus, a lei da reencarnação, da pluralidade das existências, das vidas sucessivas. Desta forma, passam-se alguns milhares de anos. Nós vamos entrar na idade geológica conhecida como período neolítico. Não é minha matéria, já é mais do Márcio, da Melissa, mas isso daqui está na doutrina. O período neolítico foi conhecido como um grande avanço para o progresso da humanidade. Nesse período, o homem começa, então, a deixar de ser o homem nômade, de andar à procura de caça e condições de vida, e já passa a se concentrar mais num sítio, numa região. Normalmente escolhem um local onde existe água, rio, lago, porque onde existe água, existe vida. Os animais vão para matar a sede e eles têm como caçar.
Nesse período, o homem já começa, então, a criar agrupamentos. Começa a dividir tarefas. Começa a trazer animais para serem criados junto com eles. Domesticando para que os animais sirvam ao trabalho do homem. Sirvam para poder ele se alimentar, a pele para vestir do vestiário, e começam a desenvolver ferramentarias para a agricultura. Porque nessa condição, o homem já começa a fazer os primeiros plantios da agricultura de subsistência. Dividem tarefas. Aos homens é dado a condição de proteção do grupo. E a caça. As mulheres, é dado a elas a tarefa de plantar, colher e cuidar da prole dos seus filhos. Nessa condição, nesse período, o homem então já começa a desenvolver a questão da fraternidade, porque já começam a trabalhar em prol de cada um, já começa a dar o primeiro formato da família. E foi exatamente nesse período que num livro que tem um nome muito complicado, que eu sempre esqueço, A Caminho da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é um dos mentores espirituais do Chico Xavier, veio ensinar que nesse período, um outro planeta que estava em transformação, que é chamado de Capela, que se encontrava na constelação do Cocheiro. Lá esse planeta estava passando, embora já era um planeta já em regeneração, estava evoluindo. E alguns milhares de espíritos não estavam acompanhando a evolução espiritual da parte moral. E por isso eles foram degradados, exilados de lá para vir aqui para a Terra, com o único objetivo, para o crescimento moral deles e para alavancar o progresso da humanidade que já estava aqui. E diz Emmanuel que quando eles vieram, o nosso governador espiritual, o nosso modelo, o nosso guia Jesus, abre os braços para eles e dizem: sejam bem-vindos. Venham somar ao meu aprisco, porque nenhuma ovelha do meu aprisco irá se perder. E esses então formam os povos dos Árias, a raça adâmica, e desenvolve todo esse projeto de criação para a humanidade estar em melhor condição. Passamos milhares de anos. Estamos agora no século XXI. Mesmo assim, já somos esse estilo de família. Mesmo assim, o homem tem uma grande dificuldade de compreender a diferença do homem espiritual e o homem físico. Aí é que entra a terceira revelação. Aí que entra o Espiritismo. O Espiritismo vem trazer a luz para que a gente possa compreender de forma mais fácil o trabalho do nosso Mestre Jesus. E o Espiritismo veio não para nós espíritas, veio para a humanidade. O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro de todas as religiões. Porque Deus respeita cada povo, cada cultura, cada medida de elevação de cada um de nós. Então a gente vê o Espiritismo aos poucos adentrando a várias religiões. Não podemos condenar ninguém e não podemos encher de prosélitos o bastante para dispensar nenhuma religião. O Espiritismo é esse trabalho dele. Para que elucide a cada um de nós essa diferenciação do homem espiritual por homem físico. Quando foi terminada a oração, a nossa amiga anunciou para vocês. Imagina que tem aqui um de vocês que está vindo pela primeira vez no centro. Ela anunciou. Então a pessoa já sabe que meu nome é Marco Sá. Ora,
Se eu sou trabalhador da casa, e se eu estou fazendo uma palestra, então, obviamente, sou espírita. Com os meus cabelos brancos, com a minha forma de barril, vocês vão entender que eu já passei dos 30 anos de idade, né? Tá bom, 40. Não adianta insistir não, porque depois de 40, 50, tem 60, já passei dos 40. Então vocês analisam, nós todos fazemos essa primeira enfoque quando enxergamos um ser humano. Esse que está o problema. Nós analisamos as pessoas pela forma de vestir, pelo estilo do cabelo, pela condição social, pela forma de falar, pela expressão, pelo status social. Avaliamos as pessoas pela primeira instância, porque avaliamos o homem físico. Nós não entendemos que nós somos herdeiros de um patrimônio muito maior do que esse que nós demonstramos agora. O Espiritismo vem nos ensinar que já tivemos várias vidas. Ora, é fácil raciocinar, já possuímos a razão. Se eu já vivi várias vidas, eu já tive vários relacionamentos conjugais, eu já tive várias profissões, eu já aprendi várias línguas, vários dialetos, eu já participei de vários grupos sociais. Eu trago comigo um manancial, um armazém enorme de experiências, de tendências, de conhecimentos, todos nós. Trazemos conosco os vícios que adquirimos, trazemos conosco as virtudes que conquistamos. Aí a gente compreende a diferença do homem espiritual para o homem físico. Aí, quando nós saímos ali afora, encontrarmos com um mendigo que está mendigo, ou encontrarmos mais adiante com o presidente de uma grande nação, agora compreendendo o homem espiritual, eu vou ver que eles estão nessa condição, mas que cada um deles pode ser que o espírito que está mendigo tenha um cabedal muito maior do que está presidente de uma grande nação. Foi isso que Divaldo Pereira Franco quis demonstrar para nós nessa última palestra que ele teve aqui em Dêmbore. Ensinando a questão de qual Emmanuel manda ele abraçar uma pessoa de cor negra na África do Sul, aonde o apartheid constitucionalmente não existe mais, mas institucionalmente encontra-se intrínseco no coração de todos aqueles que vivem ali. Foi a condição que nós aprendendo que toda vez que olharmos para uma pessoa, não importa a condição que ela esteja, ela tem um manancial, um armazém de conhecimentos, tendências, experiências que a gente não compreende. É por isso que Jesus ensinou a cada um de nós a enxergar o homem espiritual. Jesus não olhava o homem que estava ali físico na frente dele. Basta ler a história de Emmanuel, como um senador, o nome é complicado, eu nunca sei, Publius Rent. Isso, é mais ou menos assim. Não vou repetir. Basta entender isso. Jesus enxergava. Tem uma passagem que, eu não sei se está em algum livro, se isso daqui alguma pessoa criou, mas fala que Jesus estava caminhando com os seus apóstolos e ele então passa e tinha um cadáver. Um cadáver de um corpo em putrefação de um animal. Creio que era um cachorro. E aí Jesus para em frente e fica observando. E eles vamos mestre, vamos sair daqui. E aí Jesus diz, uau, que dentes lindos tinha esse cão. Será que nós iríamos parar para olhar os dentes dele? Quantas pessoas passam em nossa frente só porque não tem a beleza física, não tem a roupa, não tem o emprego, e nós não paramos para prestar atenção neles.
Às vezes as pessoas convivem conosco no nosso lar e elas fazem 1, 2, 3, 4, 8, 9 coisas boas. Aí ela erra a 10ª. Para quê? Eu só vou lembrar da 10ª. Porque eu só olho o homem físico. Eu não olho o homem espiritual. Esse é o Novo Testamento que foi traduzido direto do grego por Haroldo Dutra Lima. Dias, obrigado. Sou ruim de nome, já falei. Haroldo Dutra Dias. E aqui cita, em Marcos capítulo 3, versículo 20 a 35. Poderia ler alguém, por favor, que a minha boca está seca. Vem sua mãe e os seus irmãos, permanecem de pé do lado de fora, e enviam alguém a ele para chamá-lo. A turba estava sentada ao redor dele, e dizem-lhe: Eis que tua mãe e os seus irmãos te procuram do lado de fora. Em resposta, disse-lhes Jesus: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam assentados em círculo em torno dele, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Se nós não compreendemos a diferença entre o homem espiritual e o homem físico, ao ouvir isso, vamos achar que Jesus está equivocado. Vamos achar que Jesus estava discriminando os seus parentes para poder aceitar, então, aqueles que dividiam com ele a condição de acreditar na mesma proposta religiosa. Quando nós vivemos várias experiências reencarnatórias, nós vamos adquirindo uma relação íntima com diferentes pessoas. Vamos criando uma proximidade através das nossas vontades, dos nossos pensamentos, e desencarnamos. Então a família espiritual é essa família que tem muito mais a ver relacionamentos conosco do que às vezes propriamente dito na família, na parentela familiar. Ao desencarnarmos, vamos procurar os nossos afins, que têm os mesmos sentimentos, as mesmas tendências, os mesmos pensamentos, não necessariamente bons, podem ser maus, mas nós vamos procurar os nossos afins. E acontece uma coisa estranha. Quando nós estamos encarnados, ao desencarnar um ente querido de nossa família, a família toda chora. Sente tristeza pela perda, pela despedida de um ente querido. Sempre dói o coração. Ao mesmo tempo, quando retorna à pátria espiritual, esse mesmo que estavam chorando, seus amigos espirituais recebem em festa, como se houvesse um primeiro nascimento. Como se fosse um amigo que voltara de uma longa viagem, principalmente se ele conseguiu cumprir a maioria das suas provas e expiações. Os amigos espirituais regozijam-se, ficam ditosos. E essa amizade espiritual cria uma fraternidade. Muitas das vezes, esses amigos se auxiliam a se programar uma próxima encarnação. Às vezes, vêm na mesma parentela familiar, ou às vezes não. Às vezes, vêm muito próximo, como essa família Caminho da Luz. Quantos de nós somos da mesma família espiritual, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentidos, com a mesma vontade? Às vezes temos relacionamentos dentro da casa espírita que somos bem mais próximos que às vezes o irmão, que temos às vezes uma desavença. Às vezes o relacionamento é tão próximo que sai até casamento, no caso da Tininha, não é? A Tininha com Adão. Os relacionamentos se envolvem por conta de uma preparação anterior
para se assimilarem aqui no plano físico, na encarnação. Às vezes essa intimidade é tão grande, as afinidades são tão grandes no plano espiritual, que aí então vem na família, nós encontramos na família pais e filhos que são artistas, são médicos, são carpinteiros, são mecânicos, de tanta afinidade que existe, seguem a mesma profissão. Então nós entendemos que a família espiritual realmente é a família que tem mais afinidade, o que não acontece tanto na parentela familiar. Às vezes, estamos vivendo na mesma casa e não temos tantas afinidades. Às vezes os pais falam, uau, eu eduquei meus filhos da mesma condição, e o filho A não tem nada a ver com o filho B. Às vezes não tem tanta intimidade. Às vezes não tem nenhuma. Pior, às vezes tem sentimento de ódio, de raiva. E a gente, quando está nessa condição, precisa compreender por quê. Às vezes aquela dificuldade que nós temos com um irmão, com um tio, com um pai, com a mãe, que a gente quer fugir desse relacionamento, é aí que a gente tem que insistir. Porque fomos colocados juntos na mesma família, com um objetivo maior, porque a família é o micro, a pequena célula, nos preparando para nós podermos amar a família universal. Se nós ainda não estamos em condições de amar o micro, estamos vendo que estamos longe ainda de amar o macro. Dizem os Espíritos que o sentimento de amor que precisamos ter para o próximo é próximo do sentimento que uma mãe tem para um filho. Temos que ter para com todos os nossos irmãos. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Nós temos que aproveitar a dádiva de Deus que nos concedeu a reencarnação. Se temos uma desavença, precisamos nós nos reiterarmos que precisamos entrar no processo de arrependimento e refazer com esse nosso amigo enquanto estamos caminhando. Porque haverá um dia que um vai desencarnar. E quando esse desencarna, com ódio, com rancor, desenvolve muitas das vezes um processo de obsessão, desde a obsessão simples até a subjugação. Nesse ponto, precisamos compreender que serão nós entregues ao juiz. Que juiz é esse? Será que é um velho vestindo uma toga com martelo para bater e dar punição? Não. São as leis divinas representadas pela nossa consciência. A nossa consciência, então, irá fazer o sofrer, o chorar e o ranger dos dentes. E aí, então, seremos entregues aos ministros. Quem são ministros? Toda vez que nós estamos em alguma colônia espiritual esperando o processo reencarnatório, existem os espíritos responsáveis por fazer toda essa organização e esse preparo para que venhamos nós reencarnarmos. E eles irão encerrar nós na prisão. Como assim? Ora, se eu hoje não quero ver aquele meu inimigo nem pintado de ouro, a partir de hoje ele faz parte da sua família. E não adianta renegar, não adianta esquivar, não adianta não querer perdoar, porque nós continuaremos juntos até que a gente pague o último centil. E aí o espírito reencarna rancoroso, com raiva, com desprezo. Ah, mas ele não esqueceu de tudo que aconteceu? Esquecemos.
intelectualmente. Nós esquecemos pela memória. Mas a memória sentimental, cada vez mais vai fazendo nós lembrar com o relacionamento dentro da mesma família. Aonde entra a justiça divina aí? Na condição familiar. Nessa condição que permite a cada um de nós nos reiterarmos uns com os outros. Para aquele que ofendeu, aquele que fez o mal, possa ter a oportunidade divina de se reaver com aquele que foi ofendido. A minha vontade, que usava os braços e as mãos para bater e matar, hoje a minha vontade permite que os meus braços e as minhas mãos abracem, acalentem, acarinhem. Acarinhem não, faça o carinho. É a possibilidade divina. Semana passada, o Léo fez uma palestra aqui e comentou a respeito da família. Que a família é uma escola. A família é a nossa primeira escola. Mas não a escola que ensina a somar, ensina a escrever e a ler. É a família, a escola que ensina a todas as almas. É a escola das almas. Que nos prepara a base, que nos fortifica. E quando nós compreendemos isso, iremos entender que a família é o templo sagrado da condição que Deus nos concede. É o templo sagrado. Porque com a família nós vamos aprendendo a nos estruturar, a criar base, a sermos fortes, a nos fortalecer. Nós vemos quem somos os que são pais hoje de adolescentes. Volta e meia, eu sou o pai de um ano de 19 anos. Toda vez que nós estamos conversando com os pais, a gente vê a mesma pergunta, os mesmos comentários. Meu filho parece que se transformou. Ontem ele dormiu hoje ele acordou outro. É o período pela qual o espírito começa a despertar para quem ele realmente é. Juntamente com os problemas das diferenças hormonais, cria então uma condição do espírito ficar perdido. Ele não sabe ainda o que é. Mas mesmo assim, ele vive insistindo. Deixa pai, deixa mãe que eu sei o que eu estou fazendo. Por isso, nós temos que dar a base. A escola fortalece a base. Às vezes ficamos preocupados com os nossos filhos porque o mundo está aí fora. O mundo está aí fora, oferecendo para eles aquilo que a gente tem tanto medo. Mas, como Khalil Gibran nos ensinou, através dos seus livros, que os nossos filhos não são nossos filhos. São empréstimos de Deus, são empréstimos da divindade, na qual são como setas. Enquanto está na nossa mão, a gente vai dirigindo. Façamos uma boa pontaria. Porque vai haverá o dia que nós temos que soltar. E aí, então, podem ficar tranquilos. Porque mesmo que eles escorreguem às vezes, mesmo que eles passem por seus deslizes, eles irão lembrar de todos os ensinamentos da base que foi dado pelos seus pais. É só você lembrar dos seus pais. Toda hora a gente lembra de um conselho que o pai da gente deu para a gente. Então, é esse trabalho da família, de fortalecer a base, do alicerce, da construção desta casa. Porque a casa não se constrói do telhado para baixo, primeiro se faz a fundação. Uma casa a gente constrói com pedras, com cimento, com lajota, aqui nos Estados Unidos com madeira, né, com xingo. A construção de um lar a gente se faz com princípios e valores morais. E como é que a gente consegue esses princípios e valores morais? Através dos ensinamentos da moral do Cristo, do Evangelho.
Semanas atrás, nós tivemos uma palestra com muita alegria, com muita facilidade, profundidade, que foi proferido pela Melissa. E o tema, um tema muito importante, se eu não me engano, era fé com obras, não é isso? Muito boa palestra, obrigado, Melissa. E ela citou um ditado que já virou popular, né? Dizem que se a pessoa lhe pede um peixe, você dê a vara e ensine a pescar. Mas ela comentou que como é que nós vamos ensinar alguém a pescar, ensinar algo, se ela está com fome, se ela está faminta. Então, às vezes, precisamos, o primeiro passo é saciar a fome. O ser humano é uma integração, espírito, matéria. O corpo, que é esse templo sagrado do espírito, precisa viver. Se nós não alimentarmos o nosso corpo, o corpo padece. Sobre a mesa de nossas casas, a gente coloca e deposita o pão para alimentar esse corpo. Todos nós, da mesma família, costumamos sentar quando dá à noite no jantar, e ali a gente alimenta o corpo com o pão e a água. E nós conversamos sobre o dia a dia, sobre as escolas das crianças, sobre a proposta das férias, das próximas férias, o problema das contas que está vencendo, o dinheiro está curto. É aquele momento da família para discutir as coisas felizes, os problemas, enquanto nós matamos a fome e a sede do corpo. Nós somos alma. O que é alma? É o espírito encarnado. Da mesma forma que o corpo precisa se alimentar, da mesma forma que o espírito precisa sanar a vontade de beber água, o nosso espírito também precisa se alimentar. Precisa de matar a sede, mas não com o mesmo pão e a mesma água que o corpo usa e utiliza. Nós, todos espíritos, estamos famintos e estamos sedentos de Jesus Cristo. No Novo Testamento, como disse, de Haroldo Dutra Dias, que traduziu do grego direto para o português, encontramos em João, capítulo 6, versículo 32 a 35. Então disse Jesus: Amém, amém. Vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão? Disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Vamos sanar a nossa fome e a nossa sede com o Evangelho, que é o exemplo da moral do Cristo. Ah, mas só eu lá em casa sou espírita. Ninguém mais é. Ninguém quer fazer o Evangelho comigo. Ou então, eu moro sozinho. Não tem ninguém que faz o Evangelho comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, disse Jesus. Jesus sorrateiramente está nos chamando e batendo para que a gente abra as portas dos nossos corações. E observem que ele diz:
se alguém ouvir a minha voz. Ele não falou que todos precisam ouvir a voz dele. Precisamos nós começarmos a dar o primeiro passo. Se a nossa visão já se clareou um pouco, vamos usar desta luz para iluminar a nossa casa. Ah, Marco, mas é tão difícil. Lá em casa é difícil. As pessoas são totalmente diferentes, não conseguem entender. Que bom. Por isso estamos encarnados nesta família. Porque numa família, comparativamente a um plantio enorme, cada um de nós, durante muito tempo, várias encarnações, nós todos já plantamos boas sementes e colhemos bons frutos, já plantamos más sementes e colhemos maus frutos. Todos nós. O que precisamos fazer, então, é trazer a melhor das sementes para dentro desse plantio. O que precisamos trazer é trazer essa divina semente para dentro do plantio. O que acontece é que nós costumamos nos perder no sentido de não nos conhecermos. A gente fica perdido achando que somos pouco, que não podemos dar muito. Porque a gente às vezes está seguindo a direção da luz, mas continuamos tateando a escuridão. Nós começamos a achar que não temos condições de ir adiante. Por isso, a questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Responde Santo Agostinho: um sábio da antiguidade já vos tinha dito: conheça a ti mesmo. Nós precisamos trabalhar esse processo nosso. Eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer essa viagem intrínseca no meu ser para conhecer as minhas falhas, os meus limites. Eu não tenho que tentar melhorar os outros. Eu tenho que trabalhar a minha modificação. E através dos meus exemplos, aí eu posso ajudar a educar os outros. Mas, Marco, ainda tenho dúvidas. Por que o Evangelho? A gente tem uma ideia de Evangelho, quando falamos em Evangelho, logo pensamos em templos de pedras, em imagens santas, em dogmatismos, em hierarquias. O Evangelho é o exemplo da moral do maior exemplo e guia que nós temos a seguir. Mas tudo bem, Marco. Essa semente, então, é uma semente divina. Ela vai dar bons frutos. Mas tem um outro problema. Nessa plantação da nossa casa, são diferentes terrenos. Tem terrenos pedregosos, tem terrenos áridos, tem terrenos espinhosos. Se nós plantarmos a semente divina num terreno ruim, não vai dar bom fruto. Mas aí é que a gente tem que fazer o que normalmente o agricultor faz. Quando a terra não é muito fértil, o que a gente faz? Aduba. E como é que a gente vai adubar esse terreno? Com um adubo que chama humildade, paciência, benevolência, indulgência, compaixão, que são todos os atributos divinos dentro de cada um de nós, que nós temos
desde lá os primórdios na vida primata que nós começamos, que agora, de forma precisa, já eclodem, já dispensam a condição de servir. O que falta a nós é essa vontade de querer servir. Que nós possamos hoje, ao retornar à nossa casa, dar graças a Deus por tudo que nós temos, pela família que temos, pelos filhos que temos, pelas esposas e esposos, tios e filhos, porque tudo isso é a dádiva de Deus para nos fortalecer a sermos cada vez melhores. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.